Salmo 101, versículo 6 e 7. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras. Não permanecerá diante dos meus olhos. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos claramente a palavra do Senhor Deus relatando o quê? Ele procura os fiéis dessa terra. Ele procura. Quando ele diz que ele procura os fiéis desta terra, isto significa que há pessoas boas e pessoas más nesta terra. Olha o que ele diz claramente, olha, eu procuro a todos, não. Não é isso que ele está dizendo. Os meus olhos procuram quem? Os fiéis dessa terra. Os que vão andar comigo na retidão. Os que vão vestir a minha camisa. Os que vão jogar no meu time. Os que vão me defender aí nessa terra. Os que vão fazer a minha vontade aí nessa terra, custe o que custar. Estes eu busco para jogar no meu time. Esses eu busco. Nós vemos o pai falando isso e nós vemos o filho também com essa mesma visão. Não é que Deus faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de ninguém. Mas são os próprios seres humanos que escolhem não servir a Deus. Os próprios seres humanos. Quando parte da pessoa ser uma pessoa má, ser uma pessoa maldosa, uma pessoa mesquinha e não quer se voltar para o Criador, como que ele vai buscar uma pessoa dessa? Porque há pessoas que escolhem ser assim. Engano seu quando você diz que, olha, o inimigo está usando a pessoa, o inimigo pode até usar, mas ele só usa quem se deixa ser usado por ele. Quem se deixa. Do contrário, o Senhor Deus não poderia mandar ninguém para o inferno. Do contrário. Do contrário, ele não poderia. Porque se é o inimigo que usa, se a pessoa é inocente, então ele não pode julgar e mandar para o inferno. Mas o que diz a palavra de Deus? Pelas suas palavras você será julgado, pelas suas palavras você será condenado. Nós seremos julgados e condenados pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E não adianta querer dizer que o diabo nos tentou, que o diabo nos fez tomar decisões erradas, não. Porque ele já está condenado. Ele já está condenado. Para ele não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas para os seres humanos tem. Então, para você ver que cada ser humano, eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes aqui nessa terra e que o diabo não tem nada a ver com isso. Então, essa ideologia, poxa, mas o diabo está usando. Pode até usar, mas ele só usa se a pessoa der vazão. Só usa. E não se engane. Da mesma forma que foram criados os anjos de Deus, e Lúcifer e 1/3 se rebelou e não aceitou viver em paz no céu, da mesma forma é o planeta Terra. Há homens e há mulheres que não querem viver em paz, que não querem andar pelo caminho da direita. Ao contrário, preferem a guerra, preferem o caminho da esquerda, de livre e espontânea vontade. São escolhas que são feitas. Nós fazemos escolhas. E há seres humanos que escolhem viver assim, que escolhem serem assim. São pessoas más. Então existem pessoas más sobre a face do planeta Terra. Agora, não se engane, porque o Criador deixa bem claro, os meus olhos procuram os fiéis, hein?
Eu estou de olho nos fiéis. Você vê que tem pessoas que talvez não conhecem nada da Bíblia. Talvez nunca esteve dentro de uma igreja. Eu já conheci pessoas assim. Mas quando você conversa com ela, você fala, poxa vida, essa pessoa tem uma mentalidade diferenciada. São pessoas boas, não são pessoas maldosas, não calunia, não defama, não arrumam confusão, não prejudicam ninguém. E da onde é que vem essa essência? Se a pessoa não, automaticamente, em tese, não conhece a palavra de Deus. De onde é que vem essa essência? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Agora, quando a pessoa deixa perder essa essência, o básico é de ser pessoa boa, escolhe ser uma pessoa maldosa, automaticamente ela dá vazão para o diabo agir na vida dela. Agora, não queira colocar toda a culpa no diabo, e nós também não estamos defendendo ele, não. Não queira. Porque você pode ter certeza que o ser humano, a grande maioria, é pior do que o diabo. Porque em momento algum nas Sagradas Escrituras, o Criador diz o seguinte, olha, eu me arrependi de ter criado Lúcifer, eu me arrependi de ter criado 1/3 dos anjos que foram expulsos. Mas nós vemos ele dizendo, olha, eu me arrependi de ter criado o ser humano. Deus se arrependeu de ter criado seres humanos, não de ter criado anjos que se transformaram em demônios. Ele se arrependeu de ter criado seres humanos bons que se corromperam. Disso ele se arrependeu. Ele deixou bem claro, eu me arrependi. E não fique nessa que foi a única vez que ele se arrependeu, não. Porque nós vemos claramente quando ele foi tirar o seu povo do Egito e levar para a terra prometida, por inúmeras vezes ele perdeu a paciência. E não se enganem, Deus perde a paciência. Não fique nessa achando que Deus é um carneirinho, vai ficar de cabecinha baixa. Ele perde a paciência. Por inúmeras vezes ele perdeu a paciência com o povo que ele tirou do Egito e disse, Moisés, eu vou destruir esse povo porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Então, nós temos que crer no que está escrito na palavra de Deus, nos relatos da palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra bem claramente isso. Aí você diz, poxa, mas isso é Antigo Testamento, agora é época da graça, agora é diferente, agora é na base do amor. Quando Jesus veio e foi ministrar o evangelho no país de Israel, inúmeras pessoas que ele se deparou, que vinham da linhagem de Abraão, os judeus, tinham sangue de Abraão, ele diz claramente, vocês são filhos do diabo, são filhos do maligno, não conhecem a Deus coisíssima nenhuma. Como que aquelas pessoas que vinham da linhagem de Abraão, a grande maioria se transformaram em filhos do diabo? Como que é possível? Foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Tinham o sangue do velho Abraão na veia. Estavam participando de reuniões. Estavam fazendo sacrifícios. Estavam dizimando e ofertando. Mas Jesus dizia, vocês são filhos do diabo. A grande maioria de vocês. Eram pessoas más. Pessoas orgulhosas. Pessoas maldosas. Você vê a história deles, como que eles eram a grande maioria. Você não vê a essência de Deus neles, mas sim a essência do espírito maligno, a essência de Satanás. Agora, em contrapartida, também haviam pessoas boas. Também havia. Havia pessoas boas naquela época que Jesus estava ministrando. Haviam pessoas que estavam obedecendo às 613 leis e eram de Deus, eram pessoas boas. Muitas pessoas estavam ali, eram pessoas boas. Mas nós vemos também que haviam pessoas más. Então nós vemos que somos nós que fazemos as nossas escolhas. Eu e você, nós temos as escolhas diante de nós. Nós podemos mentir, nós podemos caluniar, nós podemos defamar, nós podemos arrumar confusão, nós podemos prejudicar o próximo. Só que se nós vamos fazer ou não, Deus e o diabo não tem nada a ver com isso.
Nós escolhemos isso. Então somos nós que escolhemos ou sermos pessoas boas ou sermos pessoas más. Ou seremos usados por Deus ou seremos usados pelo diabo. É a pessoa que escolhe. É a pessoa que escolhe quem é o Deus que ela vai servir. Ela escolhe. Jamais que o Criador vai obrigá-la a ser uma pessoa boa. Ele pode o seguinte, trabalhar o Espírito Santo, convencendo a pessoa do que é certo e do que é errado. Agora, obrigar não. Jamais que ele obriga uma pessoa a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de palavra. Jamais que ele vai obrigar. Então diz claramente o texto sagrado, olha, os meus olhos procurarão quem? Os fiéis. Aí você diz, não, mas ele tem muita paciência. Ele, se realmente não for como ele quer, aos poucos ele vai mudando, aos poucos ele vai moldando. Mas não é o que a palavra diz. A palavra diz, não ficará em minha casa o que usa de fraude. Não ficará em minha casa. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Não fique pensando que nós conseguimos enganar Deus. Nós podemos enganar nós mesmos. Nós podemos enganar o nosso próximo. Mas a Deus ninguém engana. E por que motivo que não engana? Porque Ele conhece os nossos pensamentos. Nós podemos enganar um próximo. Nós podemos enganar quem quiser aqui nessa terra, porque ninguém vai conseguir ler o nosso pensamento. Nós podemos usar de falsidade com quem a gente quiser, e ninguém vai descobrir. Mas a Deus não tem como. Sabe por que não tem como? Porque Ele lê o pensamento. Satanás não lê, mas ele lê. Nós podemos até enganar o diabo, mas a Deus não. A Deus ninguém engana. Ele conhece. Ele conhece a sinceridade da pessoa. Ele consegue quando a pessoa está sendo sincera com ele ou não. Ele sabe se o ser humano é sincero ou não. Perfeito ninguém é. Não existe ser humano perfeito. Se a pessoa buscar e esperar a perfeição, se ele for esperar a perfeição de um ser para ser dele, ninguém vai ser. Só Jesus Cristo seria, porque aqui nessa terra, o único que viveu e foi perfeito foi Jesus Cristo. Mas ninguém foi. E em segundo foi João Batista, porque o próprio Jesus disse. E João Batista também cometia erros e pecados. O único que viveu sem cometer erros e pecados foi Jesus Cristo. Porque se João Batista não tivesse cometido erros e pecados, não era necessário Jesus ser crucificado. João Batista teria sido crucificado. Mas teve que ser Jesus, porque ele sim foi perfeito. Os demais não são. Por mais que uma pessoa se esforce, jamais ela vai ser perfeita. Porém, existe uma diferença. Quando a pessoa tenta fazer certo e não consegue, ou quando ela nem tenta e não está nem aí com nada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É por esse motivo que se você colocar na balança o que Davi fez e o que Saul fez, Davi cometeu erros maiores que Saul. Mas a diferença é que Davi se arrependia dos erros e tentava corrigir. E Saul não se arrependia. E se justificava e não queria corrigir. Essa é a diferença. Você vê que entre Jacó e Esaú, quem cometeu mais erros? Quem cometeu mais falhas? Coloca na balança o que Jacó fez. Coloca na balança o que Esaú fez. Mas olha a diferença de Jacó. Olha o arrependimento dele, tentando se consertar a todo momento, aos trancos e barrancos. E foi por isso que o Senhor Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então, nós vemos Abel e Caim a mesma história. O Senhor Deus dando oportunidade para Caim, desde o início da criação.
Caim, se você fizer bem feito, eu vou te atender, eu vou te aceitar. Mas se não fizeres, não tem como. E Caim escolheu o quê? Escolheu não fazer bem feito. Por quê? Porque já era do maligno. Já era do maligno. Diz a Bíblia que Caim era do maligno. Ele escolheu ser mau. Ele escolheu ser invejoso. Ele escolheu ter ódio. Ele escolheu ter inveja. Ele escolheu ter raiva. Ele escolheu matar o seu irmão Abel por inveja, por raiva. Ele escolheu isso para ele. Ele escolheu ser do diabo. Nós fazemos nossas escolhas. Nós fazemos nossas escolhas. É por isso que nós vamos dar conta diante de Deus. Todo ser humano vai ter que dar conta do que faz, do que fala, do que pensa. Teremos que dar conta diante dele. E ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. E Jesus disse: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Serão poucos. Para começo de conversa, ele não diz que todos serão chamados, diz muitos, não diz todos. E desses muitos, que não é todos, poucos serão escolhidos. É bem claro o texto. Poucos. Agora, quem são esses escolhidos? Será que são pessoas perfeitas? De acordo com os textos sagrados, ninguém é perfeito. São pessoas sinceras. São pessoas que cometem erros, que cometem falhas, como todos os seres humanos, são pecadores, mas são sinceros. Porque diz também que ele procura os sinceros de coração, os humildes de coração, aqueles que reconhecem os erros, as falhas dos pecados, está sempre tentando melhorar, cada dia mais. Porque também existe algo, preste atenção, existe algo no mundo espiritual que diz a palavra que Deus não lança fora aqueles que o buscam. Ele não pode lançar fora. Mesmo quando era no Antigo Testamento, mesmo na época da lei, a primeira aliança foi com Abraão, era para os descendentes de Abraão, para os judeus. Mas muitas pessoas que não tinham sangue de Abraão, que não eram judeus, de outros países, serviram a Deus no Antigo Testamento e tiveram aliança com Deus. Da onde é que vem Melquisedeque? Ele não tinha o sangue de Abraão. Muito pelo contrário. Mas a palavra do Senhor Deus mostra. Ele era sacerdote de Deus. Tinha aliança com Deus. Ao ponto do velho Abraão dizimar tudo que tinha no ministério dele. Então nós vemos que o quê? Mesmo na época da lei, pessoas que não tinham sangue de Abraão, que não faziam parte da primeira aliança, muitos serviam a Deus. Jetro, sogro de Moisés, era homem de Deus, servia a Deus antes de Moisés conhecê-lo. Ele já era homem de Deus. E não tinha sangue judeu. Nós vemos quando Jesus vem e ele diz para aquela mulher: eu vim para saciar a fome dos filhos. Não é justo eu deixar de tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ou seja, ele diz claramente: olha, eu vim para os judeus, eu não vim para gentil. Mas aquela mulher disse: pelo menos uma migalhinha, Jesus, ao menos uma migalhinha, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pelo menos uma migalhinha, Jesus. E o que Jesus faz? Ele não vira as costas. Ele diz: grande é a sua fé. Você vai receber porque a sua fé é grande. Ou seja, não vira as costas. Não vira, pode ser quem for, não vira as costas. Tanto no Antigo quanto no Novo, o pai e o filho não viram as costas. Mas nós vemos que eles não viram as costas,
para as pessoas sinceras. Para sinceras e humildes de coração. Humilde de coração não é humilde financeiramente. Porque muitos pobres financeiramente são orgulhosos. E muitos ricos financeiramente são humildes de coração. Abraão era rico e era humilde. Muitos homens ricos eram humildes. Davi era rico e era humilde. E muitos pobres são orgulhosos. Então, humildade não tem nada a ver com dinheiro, com posses, com bens. Humildade diante de Deus. Ele procura os humildes, ele procura os sinceros, ele procura os fiéis. E se nós entendermos isso, formos humildes, sinceros e fiéis a ele, vamos andar com ele. Mas se formos orgulhosos, como Esaú, como Saul e como muitos outros, não se engane, nós não ficaremos com ele, não ficaremos dentro da casa dele, porque ele não aceita. Ele não aceita. É por isso que, se você nunca presenciou, você vai presenciar um dia. Talvez pessoas que não conhecem Bíblia, não conhecem nada, mas elas fazem uma oração a Deus, Deus responde. Elas falam com Deus, Deus responde. Você diz, poxa, mas como que isso é possível? Humildade, sinceridade. Talvez a pessoa nem dizime nem oferta, talvez nem frequenta uma igreja. E ela fala algo com Deus e Deus responde ela. E não é o diabo, não, é Deus. Responde, meu amigo. Ele responde. Os humildes, os sinceros. Ele é com essas pessoas. É mais fácil responder uma pessoa dessa do que aquela que diz que sabe tanto, mais tanto, mais tanto, mas não é humilde, mas não é sincero diante dele. Então, que isso nos sirva de exemplo para que nós possamos nos despertar. Se nós queremos realmente andar com ele, olha o que ele diz, Salmo 101, versículos 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. Ele não diz procurarão os que são 100% perfeitos, porque ninguém é 100%. Procurarão quem? Os fiéis. Para quê? Para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E o que não anda, não me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Para usar de fraude, de mentiras, trapaças, parte de quem? Parte do ser humano. Então é o ser humano que faz a escolha. É o ser humano que escolhe. Então não adianta dizer que é o diabo, que é o inimigo que usa. Ele até usa, mas porque a pessoa dá vazão. Porque a pessoa deixa ser usada por ele. Então é o próprio ser humano que se deixa ser usado, ou por Deus, ou pelo diabo. Que isso nos sirva de exemplo. Esta é a palavra do Senhor Deus.